E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios Asiáticos da ISPM, que já está aqui comigo para poder a gente conversar sobre isso. A Alexandre Uehara, coordenador, então, do Núcleo de Estudos e Negócios Asiáticos da ISPM. Seja muito bem-vindo aqui. Obrigada, viu, professor, por estar aqui para poder a gente debater um assunto tão importante que tem mexido tanto os mercados nesse momento. Olá, bom dia, Débora. Bom dia a todos os telespectadores. Prazer falar com vocês. Prazer enorme. Alexandre, vamos lá, olha, embora esse acordo sobre terras raras e estudantes tenha realmente sido anunciado, ele acontece num momento de intensa disputa, né, tecnológica e também de governança global. Quais que são os interesses estratégicos que não estão explícitos nessa história toda, né, não estão tão visíveis para a gente, e que você consegue enxergar nesse momento, né, por trás dessa disposição da China em negociar esses pontos com os Estados Unidos nesse momento e vice-versa? Bom, o que a gente percebe é que esse acordo a gente pode considerar que é um acordo frágil, né? Porque não foi de fato o final dessas tensões entre os dois países. Então a gente pode considerar que é um acordo frágil e o que mostra também que há uma sensibilidade de ambas as partes, né? Se a gente pensar do lado chinês, de fato houve uma queda das exportações chinesas para os Estados Unidos, mas se a gente olhar as estatísticas, temos que ver que, apesar dessa queda para os Estados Unidos, no ano, as exportações totais chinesas até cresceram, então há impacto sim para o mercado americano, mas não foi um impacto geral para as exportações chinesas. Mas, de qualquer forma, é uma sensibilidade que a China tem, então é importante que ela reative, reabra o mercado americano para os produtos chineses. De outro lado, eu vejo que os Estados Unidos, como se a gente fizesse uma analogia, né, acusou o golpe. Né? Assim, de fato, há uma vulnerabilidade, uma sensibilidade muito grande dos Estados Unidos em relação às terras raras. A China hoje é o país que mais tem exportado, tem uma grande reserva desse mineral, mas mais do que isso, é uma coisa que é curiosa, porque assim, chama terras raras, mas em si, esse mineral não é raro. O que faz a China diferente nesse momento, porque a China é tão importante nas exportações e a dependência dos Estados Unidos em relação a esse produto, desse mineral, é porque a China tem desenvolvido ao longo de décadas tecnologias para extração e separação desse produto, desse mineral. Então, e não é por acaso que também lá em abril, logo depois que os Estados Unidos levantou as tarifas contra a China, computadores, por exemplo, e celulares, os Estados Unidos baixaram as tarifas, porque seria muito difícil, né, os Estados Unidos superar esse mineral e, de qualquer forma, esse produto ficaria mais caro. Então, a gente percebe que, do lado norte-americano, a sensibilidade foi bem grande. Então, apesar da China ter feito um momento menor que os Estados Unidos, há uma sensibilidade e foi muito mais cirúrgico nas suas medidas. Então, a gente percebe que, lado a lado, tinha aí sua sensibilidade. Agora, Alexandre, esse consenso, né, se assim a gente pode chamar, sobre as terras raras, ele pode ser lido como um reconhecimento, claro, né, de que os Estados Unidos também ainda não têm essa capacidade efetiva de diversificação suficiente dessas cadeias mais críticas, eu entendo isso, mas eu quero entender do teu ponto de vista também qual que é o risco que isso pode gerar em relação à postergação de investimentos em alternativas a esse suprimento chinês, porque a gente sabe que um dos principais objetivos que Donald Trump tem diante dessas medidas tarifárias é de fazer um processo de reindustrialização, tornar a América grande novamente, autossuficiente, mas isso leva um tempo para que se ocorra. Chegando nesse consenso com a China, nesses determinados pontos mais críticos, isso não pode acabar afastando esses investimentos ou interesse nessas alternativas ao suprimento chinês? Na minha avaliação, e não acho que não é só a minha avaliação nesse momento, o grande problema dos investimentos nos Estados Unidos é a instabilidade que foi criada, né? Assim, qualquer investidor, né, pensando aí em milhões ou bilhões de investimentos em dólares, não dá para pensar em planejar algum investimento nos Estados Unidos agora num momento de instabilidade, em que a gente tem visto nos últimos dias ou meses, em que a gente sequer sabe qual é o valor da tarifa, né? Então, para você ter um planejamento de investimento de uma nova empresa, tem que se saber em qual país é melhor fazer esse investimento, onde eu posso produzir, seja partes ou componentes, ou seja, para consolidar o produto. E neste momento, a gente tem visto aí, às vezes de manhã é uma tarifa e à noite é outra.
essa instabilidade, eu acho que é o principal problema. E esse acordo que veio agora, como eu falei, é um acordo frágil, não garante ainda que os Estados Unidos consiga, de fato, atrair novos investimentos para lá ou vai para outro país. Na verdade, acho que vamos ter um período aí, ou pelo menos este ano, enquanto, de fato, não acalmar aí a situação, muitos investimentos vão ser paralisados. Pode ter anúncios de investimentos, como tem sido feito alguns anúncios, até para satisfazer aí a demanda do próprio presidente Trump, que quer ouvir, né, e quer esse posicionamento das empresas, mas a concretização desses investimentos acho que vai demorar mais um pouquinho. Uhum. Oi, Rara, o governo chinês, e agora há pouco, né, a gente trouxe essa informação, que o governo chinês declarou que não há vencedores, né, nessas negociações, ou seja, principalmente nessa situação das terras raras. Isso reforça, na sua visão, uma narrativa de moderação por parte da China nesse momento, ou seja, se tornando ali mais cirúrgica para poder tentar barganhar essas negociações? E mais, como que Pequim poderia, né, também buscar, diante disso, instrumentalizar um pouco essa narrativa, né, de maior moderação junto a parceiros multilaterais, por exemplo, como o BRICS? Perfeito. Eu creio que, neste momento, se a gente for sair um pouco da área econômica e for para a área política, Uhum. este foi o principal ganho já que a gente pode consolidar para a China. A China é vista hoje, diante dos Estados Unidos com Trump, até mais confiável que os Estados Unidos. A China é hoje quem fala sobre livre mercado, sobre livre concorrência. A China é hoje quem fala sobre instituições, a importância das instituições internacionais, entre elas a OMC, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e a Organização Mundial do Comércio. Então, a gente percebe que a China, com esse discurso mais moderado, tem dado aos países, aos seus parceiros, uma sensação de um parceiro mais confiável do que os Estados Unidos. E olha que, assim, durante muito tempo, o grande problema da China foi exatamente a desconfiança que se tinha nas relações com a China, com os acordos com a China. Então, neste momento, o fato da China adotar um discurso mais moderado, defender as instituições, defender o livre comércio, eu creio que nesse momento a China já está tendo ganhos políticos de médio e longo prazo. E, em contrapartida, os Estados Unidos, pelo fato de você ter aí essas mudanças abruptas de tarifas, de posicionamento, de políticas, isso trouxe uma deterioração da confiança, da percepção de que pode confiar nos Estados Unidos muito grande, que a recuperação disso vai demorar um tempo. Se a China está ganhando aos poucos essa confiança, os Estados Unidos perdeu rapidamente essa confiança neste momento. Porque não é agora, não apenas nesse ano, que os Estados Unidos têm, vamos dizer, mudado de posição. Né? Desde o governo Obama, quando sobe depois o governo Trump, no primeiro mandato, a gente percebe que houve mudanças importantes em acordos internacionais.